Oi, boa noite. Está chegando agora? Perdeu a primeira parte do nosso programa? Não devia, mas já que chegou, hoje nós estamos falando sobre infecções que são transmitidas no ato sexual. E eu convido você para ficar aqui com a gente. E qualquer coisa que você perca durante o programa, nós convidamos você a se inscrever no nosso canal no YouTube. Lá temos todos os programas disponíveis para você. Lá temos todos os temas possíveis dentro dessa área que certamente pode ajudar você, como tem ajudado a tantas pessoas, desde que produzimos cada programa com o interesse de abrir os olhos, de fazer pensar, de compreender, de fazer mudanças, de que desperte em você o interesse de cuidar de si, cuidar dos seus relacionamentos e daquilo que diz respeito à sua sexualidade. Então, fique muito à vontade para também ser um dos nossos seguidores nas nossas redes sociais. E eu tenho mais uma coisa para te dizer. Nós oferecemos um curso sobre família e eu quero indicar esse curso para você. Nós temos lições que são elaboradas dos mais variados temas dentro desse espectro da família, como lidar com seus próprios sentimentos, suas próprias emoções, como lidar com a educação dos filhos, como lidar com o marido lidar com a mulher, os desafios de ser família e temos também um capítulo inteirinho sobre sexualidade. Então, para cuidar melhor dos seus relacionamentos, da sua família, da sua sexualidade, entre em contato com a gente. Pode ligar para nós em horário comercial, 0 operadora 12 21 27 31 21 e ligando você vai dar os seus dados pessoais, o melhor endereço postal e nós vamos mandar para você de presente. Ou pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, 12 9 8100 1615. E aí, por WhatsApp, você pede o seu curso, nós vamos retornar para você e certamente vai chegar à sua casa com o maior prazer. Cuide de você, cuide da sua família. Vamos voltar ao nosso tema do programa de hoje. Antes de ir para o intervalo, ficamos preocupados aqui com o fato de sabermos da nossa convidada, a doutora Marina, que nos fez saber que penicilina pode acabar e que uma doença como a sífilis pode então ainda mais aumentar, como tem aumentado nos últimos tempos, já por falta da penicilina há algum tempo atrás. Doutora, mas pode acabar uma medicação de um efeito tão poderoso assim? Será que as autoridades não serão Nós chamadas? estamos crendo que as autoridades Deus. terão alguma iniciativa em relação a isso. Infelizmente, nós dependemos das indústrias farmacêuticas, né? E o lucro realmente está em primeiro lugar, né? Claro. Então, aí nós estamos na torcida para que alguém continue produzindo a penicilina para que tenhamos aí uma trégua com a sífilis novamente, porque é uma doença milenar que é tão simples de tratar, fácil, e nós estamos aí com esse boom de sífilis novamente, né, Darleide? Aliás, não tem doenças que antes estavam sob controle e agora estão voltando além da Várias, sífilis? né? Tem várias outras. Outras que não são sexualmente transmissíveis. Temos sim, muitas, né? sim. O sarampo, né? Pois é. Temos muitas. Enfim, quem são as pessoas que correm maior risco, então, se tem grupos específicos que correm maior risco de contrair a sífilis ou qualquer pessoa que tenha atividade sexual inadvertidamente? Os maiores grupos são os profissionais do sexo, as pessoas trans, as pessoas homossexuais do sexo masculino, ou seja, homens que fazem sexo com homens, e aquelas pessoas que têm vários parceiros sexuais. Então, a gente diz que é o comportamento de risco. Eu posso ser também uma mulher que tenho vários parceiros sexuais, sou hétero, mas o fato de eu me comportar dessa forma pode fazer com que eu adquira mais infecções sexualmente transmissíveis, sim. Sim, nós sabemos que o coito anal, ele é o número 1 em transmissão de qualquer doença sexualmente transmissível, porque ele é um tipo de coito que ele é mais traumático, ele causa mais traumatismos na região anal, né? Que a gente fala que realmente não é uma região preparada para receber o sexo, e ele causa mais traumatismo, então essas microfissuras fazem troca de sangue e de material. Então, para você ver, o HIV é a primeira forma de infecção, né? Pelo HIV é através do coito anal. Olha que interessante. Lembra de uma coisa, ao dizer o que está sendo dito, não é uma questão de levantar bandeira de preconceitos.
Isso é o que a medicina diz, é o que a ciência diz, é algo do estudo, da verificação em campo, em loco, é o que está acontecendo. Quem são estas pessoas? Isso não é uma coisa assim, eu acho que este ou aquele. São dados científicos. Então, a promiscuidade para estes grupos, para os héteros, para os homens, mas aqueles As pessoas podem entrar no site aids.gov. Todas essas estatísticas que eu estou falando estão lá, viu, Darleide? Claro. Sem problema nenhum. Vamos falar um pouco de prevenção, então. Fiquei pensando sobre o aspecto dito por você a respeito de que a camisinha nem tudo protege. As campanhas, de modo geral, basicamente entregam só essa informação. Usa camisinha, está prevenido, mas também houve um tempo, e aí eu quero saber de você, que havia muita desconfiança de que se aquele látex seria suficiente ou se haveria algum vírus, alguma bactéria que poderia penetrar naquele tecido. Faz sentido ou não mais? Então, hoje nós sabemos que existem algumas doenças que são preveníveis por ela. Por exemplo, o HIV, o sexo vaginal é prevenível por ela, porque o HIV está no sêmen, né? Então, realmente aquilo que contém o sêmen, a não ser que o preservativo não seja colocado de uma forma correta, que ele rompa, aí a gente não está mais resguardado, né? Mas se ele for usado da forma correta, ele previne algumas doenças sexualmente transmissíveis, não todas. Então, a hepatite B, que é uma doença sexualmente transmissível, o preservativo ele protege, o HIV, a sífilis depende se é primária, se é secundária, se é terciária, isso vai depender muito do estágio que ela estiver. Tem tudo isso, doutora? Primária, secundária, terciária, tem tudo isso? Tem muitas formas de analisar. Uau. A gente que recebe muitos pacientes com essas infecções, a gente acaba vendo o quanto é difícil realmente prevenir. O HPV, nós temos a vacina, né? Então, a gente precisa estimular as pessoas a se vacinarem, que as pessoas não tenham preconceito, porque há um tempo atrás, Darleide, teve um preconceito das mães. Nossa, eu vou vacinar as minhas filhas com 9 anos, mas veja, por que eu vacino uma criança para o HPV com 9 anos? Porque eu preciso de tempo para criar essa imunidade. Os estudos comprovam que eu preciso de tempo. E também tem um outro fator, enquanto as mães ainda têm o poder de vacinar essas crianças, porque depois que elas ficam adolescentes, você acaba perdendo aí um pouco as rédeas para conseguir convencer esse adolescente de se vacinar. Então, eu volto a dizer, eu posso ter somente um parceiro, mas eu não sei da vida sexual anterior desse parceiro, às vezes ele não sabe. Então, a vacina do HPV é uma forma que eu tenho de me proteger de um vírus que pode me resultar em um câncer. Né? Então, não é para aumentar a promiscuidade, não é para eu vacinar com 9 anos, significa que eu estou induzindo a minha filha a fazer sexo de forma nenhuma. Mas eu estou dando uma prevenção para um vírus que pode ser pego de várias formas. Ele precisa de um tempo, então, para poder agir. Para poder agir de forma eficaz. Que tipo de tempo? Quanto de tempo? Então, a vida sexual no Brasil hoje, ela se inicia muito precoce, né? Eu nunca vou me esquecer de um caso que me marcou muito. Eu estava atendendo num hospital da periferia de São Paulo e atendi uma menina de 13 anos, gestante, com HIV. Ela adquiriu o HIV de forma sexual e não pela mãe, não foi isso, né? Não foi no parto da mãe dela, no caso. E realmente hoje no Brasil as estratégias, elas são para alcançar a todos. Nós temos que ver aquilo que está mais prevalente na população. Então, se hoje nós temos meninas que começam a vida sexual com 13, 12, 11 anos, nós precisamos antecipar essa vacinação para minimizar os riscos. Eu gosto sempre de lembrar aos pais cristãos que criam seus filhos bonitinho, igreja, educando, como nós o fazemos. Você tem filhos, tem um filho, a minha já está casada, mas a gente tem isso em mente do plano ideal, casar virgem, bonitinho. Só que quando nós vamos para a vida real com os adolescentes, eles estão entrando na vida sexual, mesmo no contexto das religiões, das igrejas, muito cedo também. Eles estão se aventurando sexualmente
com um ficante, com um namoradinho da escola, sabe, às vezes você não tem ideia de que seu filho já cresceu e que ele já está fazendo sexo, que já fez, que a menina já não é mais virgem, o menino não é mais virgem. Você diz, não, mas meu filhinho, sabe, a gente precisa se antecipar, as coisas estão muito rápidas, nossos filhos estão sendo assim tomados muito rapidamente, estimulados, hiperestimulados sexualmente, e a gente não fala sobre isso, a gente não considera isso como alguma coisa possível dentro da sua casa. Então, não deixa para depois ou para pensar que não, isso acontece na casa do vizinho. Você viu a filha de fulano ficou grávida, você viu o filho de fulano engravidou a namorada com 14 anos. Isso é real, isso acontece. Lembrando que a vacina para HPV está disponível pelo SUS, viu? De meninas de 9 a 14 anos e para meninos também, de 11 a 14 anos pelo SUS. Mas a gente pode se vacinar em qualquer idade nas vacinas clínicas particulares. Então, tem benefício vacinar mulheres adultas com 30 anos, pode vacinar tranquilamente também, porque você vai adquirir prevenção para aqueles tipos que você ainda não adquiriu, não teve contato. Então, é muito importante também vacinar as mulheres na vida adulta também. Ah, interessante isso. Mesmo que ela já entrou na vida sexual, sim, vale a pena vacinar-se. Vale a pena. Muito bem. Doutora, olha essa questão aqui. Nem sei se é considerada uma infecção, mas nos ajude a saber. Há mulheres que reclamam de cistite muito próxima à relação sexual, após a relação sexual. É a chamada cistite pós-coito ou cistite lua de mel. O que tem a ver? Por que algumas mulheres se queixam de cistite relacionando a quando fez sexo? Ela não é propriamente uma infecção sexualmente transmissível, mas ela pode ser desencadeada pelo sexo, porque nós, mulheres, temos a uretra muito curta. A nossa uretra gira em torno de 5 centímetros. Uau. E os nossos orifícios, né, da nossa pelve são muito próximos. Então, a uretra é muito próxima da vagina, que é muito próxima do ânus. Então, às vezes, no ato da relação sexual, nós temos troca de fluidos ali. E o nosso ânus, ele é potencialmente colonizado por bactérias da nossa microbiota normal. Nossas fezes são cheias de bactéria, né? Queria lembrar que nós somos bactéria, basicamente. Para cada uma célula, nós temos 100 bactérias. Uau. Né? Então, nossa boca, nossa pele, nós somos potencialmente colonizados e vivemos ali em harmonia com elas. Elas nos fazem bem, tá? E, às vezes, é uma mulher que usa uma calcinha muito apertada, é constipada, ou seja, não evacua todos os dias, não urina após a relação. Todos esses fatores podem fazer com que as bactérias do ânus ascendam pela uretra e ganhem a bexiga. Né? Então, quais dicas eu dou para que a mulher não tenha cistite da lua de mel ou qualquer tipo de cistite? Primeiro, roupas largas de algodão. Evacuar todos os dias é muito importante, então se você é constipada, procure um médico para descobrir o porquê. Urinar após o coito é muito importante, porque na hora que você urina, você limpa novamente a sua uretra e impede que as bactérias subam para a sua bexiga. Né? Tomar muita água, então tomar muita água é muito importante para evitar a cistite baixa. Interessantíssimo. Há também que se cuidar com tentativas de sexo anal e em seguida vaginal. Ah, sim, com certeza. Seguindo essa linha de raciocínio e essa sua instrução, porque acontece, muitas mulheres escrevem aqui para o consultório, para o Sem Tabus, e elas dizem do marido que quer fazer sexo anal, e elas, sabe, essas queixas que tem, eu quero, não quero, ou enfim, fazer Sim. ou não fazer. E às vezes não se dá conta de que sexo anal, vaginal, na sequência, olha o risco, né? Olha o risco. Bom, vamos lá. Você citou em algum momento hepatite A? B, hepatite B. É uma doença sexualmente transmissível. Ela pode ser pega. Se você estiver sem a sua vacina, ou se você recebeu a vacina, mas você não produziu anticorpos suficientes para hepatite B, você pode pegar hepatite B no ato sexual, sim. Assim como qualquer acidente pérfuro cortante também, unhas na manicure, tá?
uso de seringas compartilhadas, aí eu já vou entrar em usuário de drogas, né? Então, a mesma forma do HIV, né? Então, troca de material biológico é uma forma de pegar tanto hepatite B quanto hepatite C também. Aí, a hepatite C existem algumas dúvidas da relação sexual, não se sabe ao certo se pode, mas a gente sempre diz que pode, e o HIV também. Só lembrando, Darleide, que do ponto de vista microbiológico, estou falando agora como infectologista, o sexo anal ele não é recomendado. Tá? Do ponto de vista microbiológico, né, não é o ambiente adequado para se realizar o sexo, porque o nosso reto ele é cheio de bactérias, né, principalmente os bacilos gram-negativos, e podem causar uma infinidade de problemas, tanto para a mulher quanto para o homem também. Agressivo, né? Chega a ser agressivo, enfim. Nós vamos agora entrar, ou queremos saber, quais são os sintomas de doenças sexualmente ou infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, em homens e ISTs em mulheres. Alguns sinais, algumas que elas devamos perceber, que devamos prestar atenção, que devamos cuidar. Um sinal, puxa, o que me parece, a médica falou isto, vou cuidar, procurar um médico, marcar um médico, enfim. Faz o seguinte, nós vamos para o nosso intervalo para não pararmos no meio da conversa e aí a gente volta já direto nesse ponto. Quais são alguns sinais, quais são alguns sintomas de infecções sexualmente transmissíveis? É bom saber, não é? Então até já, nosso intervalo é bem rapidinho, fica com a gente, porque hoje nós estamos conversando com a doutora Marina Malacarne, ela é infectologista. Muito bom ter um profissional dessa especialidade para nos fazer pensar sobre o tema de hoje. Até já.